Satisfação estar aqui, recebi o convite agora há pouco por um grande amigo, aceitei de pronto. Pois é, a vinda do presidente aqui é muito importante para a cidade, demonstra que o presidente da República ele está atento às cidades desse Brasilzão que nós temos, as cidades dos interiores com suas deficiências e carências, para estar ajudando em investimentos nas diversas áreas, infraestrutura, saúde, porque o caminho é esse, o caminho do desenvolvimento é exatamente esse. O governo federal tem recursos muito além do que o governo municipal tem, e essa parceria, a administração municipal com a administração federal, quem ganha é a população de Teixeira de Freitas, com investimentos cada vez maiores para beneficiar os nossos cidadãos. Prefeito, o presidente veio a Teixeira de Freitas não foi uma agenda política, foi uma agenda de trabalho, e é sempre anseio de todos os prefeitos, não só de Teixeira de Freitas, quando o presidente vem à sua cidade ou quando o prefeito vai a Brasília, vai em busca de recursos para que seja efetivada diversas obras na cidade, seja na área de infraestrutura, seja na área de saúde, seja na área de educação. Quais são os incentivos que o senhor está buscando junto ao governo federal? O que a gente tem mais anseio hoje, que a gente já tinha feito a solicitação, é o investimento na duplicação e urbanização do trecho da BR-101 que corta o município de Teixeira de Freitas. É um trecho de extensão de aproximadamente 5 a 6 quilômetros que divide a cidade ao meio, e aquela urbanização ali é uma obra que tem um custo elevado, e o ministro da infraestrutura, o ministro Tarcísio, sinalizou ontem que vai fazer esse investimento, graças a Deus. É o governo federal olhando por nós aqui de Teixeira de Freitas. Para o município executar aquela obra com os recursos da administração, com os tributos exclusivos do município, fica bem difícil. Além desse, tem um projeto aí do PAC, um projeto antigo, que estava com recurso bloqueado. Nós tocamos para frente, já temos Esse PAC resolve até o problema do shopping, né? Aquele famoso problema. Uma das etapas. A gente está fazendo por etapas, porque quando você não alimenta o sistema, você tem bloqueio de recursos e o dinheiro não vem. Então a gente começou esse desbloqueio pela parte do bairro Redenção e Tancredo Neves. Já está tudo certo, já está apto a licitar, tudo ok. E uma das pautas que a gente procura resolver em Brasília é a disponibilização do recurso. Que o projeto existe, o projeto já está apto para ser executado, apto para ser licitado, mas a gente tem que buscar a disponibilidade desse recurso que é vultuoso junto ao governo federal, e o governo federal tem sido muito receptivo. Esse recurso, só para essa etapa aí, ele gira em torno de 50 milhões de reais. Então é dinheiro para ser investido em infraestrutura para Teixeira de Freitas. Novamente quem ganha é o cidadão de Teixeira de Freitas. Então essa ida a Brasília e a equipe da presidência vir aqui em Teixeira aproxima e facilita o trâmite, né? Aproxima e facilita. E tudo em prol do desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasilzão. Teixeira de Freitas é uma cidade grande, cresceu muito rápido e a infraestrutura da cidade não conseguiu acompanhar. Isso é fato. Existem alguns gargalos na cidade que não se resolve da noite para o dia. Mas o senhor tem anunciado algumas obras e a gente percebe a qualidade das obras que vem sendo executadas pelo Poder Executivo aqui na cidade de Teixeira de Freitas, pela pavimentação do bairro Jardim Caraípe, pela construção da praça, hoje Praça Aparecida Stout, Praça Padre Aparecida, antiga Praça 7 de Setembro, mas parece que o senhor já está sinalizando também algumas obras importantes que é de anseio da comunidade, anseio também dos ciclistas, né? Parece que o senhor vai construir na Getúlio Vargas, em um trecho da Getúlio Vargas, uma ciclovia. Isso já foi anunciado pela Prefeitura de Teixeira de Freitas. E tem também a questão que também a população pede, que é a reestruturação, a reforma ou construir uma nova praça, né? Ali a Praça da Bíblia, tem uma praça gourmet chegando por ali. Isso também, esses projetos já estão prontos. O município de Teixeira de Freitas tem uma secretaria de projetos muito competente, profissionais de excelência, então a gente executa os projetos e a gente vai buscar o recurso, coloca o valor desse projeto no orçamento, a gente vai atrás do recurso. Então já tem projeto para ciclovia, já tem projeto para praça gourmet, a gente já tem projetos para parques, né? Projeto lindo ali para o Parque da Biquinha, do Córrego da Charqueada. Então a gente executa
e a gente vai em busca do recurso, que é importante, que sem um recurso a gente não consegue finalizar os nossos anseios, nossos sonhos. Mas está tudo caminhando muito bem. A Praça do Liberdade sai esse ano ainda? A Praça da Liberdade, a previsão é a gente inaugurar em dezembro esse ano, para presentear todo o bairro Liberdade 2 com esse equipamento de qualidade que vai trazer aí opção de entretenimento, de convivência, de prática de esporte, de lazer para a população do bairro Liberdade 2. Ontem o senhor falou com o presidente da República que ser presidente não é fácil, né? E o senhor disse para ele também que ser prefeito não é fácil. Está sendo difícil ser prefeito? Muito difícil, eu fico imaginando, porque aqui na cidade de Teixeira de Freitas, que a gente tem aí um pouco menos de 200 mil habitantes, 164 mil habitantes, organizar um modelo administrativo, fazer tudo acontecer dentro das normas, não é fácil. Fiscalizar não é fácil. Agora imagine o nosso presidente nesse Brasilzão de meu Deus. Então, assim, o que eu passo de desgaste aqui multiplica por 1000 e é pouco, que ele deve estar sofrendo lá em Brasília. Então não é fácil, não. Só quem está dentro do processo administrativo e que vê as dificuldades de perto, o que acontece, é que vai conseguir entender isso aí. Então eu fiz questão de falar isso ontem, que a gente aqui em Teixeira entende as dificuldades, em que a equipe, não só ele, a equipe como um todo do governo federal se esforça para poder dar o máximo para as melhorias desse país que a gente vive, mas é impossível fazer tudo ao mesmo tempo, é impossível. São muitos problemas crônicos de anos que vão ser resolvidos aos poucos. O importante é organizar um modelo administrativo funcional, que valorize a infraestrutura, que valorize a economia. Não pode ser maquiagem, tem que ser real e funcional. Tem um ditado que cabe muito bem no setor público, principalmente para quem é chefe, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo: querer não é poder. Exatamente. Muitas vezes se tem o dinheiro, mas não se pode fazer porque precisa de projeto, tem recursos que é destinado para uma coisa só e não pode ser destinado para outra coisa. E o senhor tem falado em algumas lives que existem alguns vícios administrativos que demandam tempo para desatar esses nós, para fazer com que o Poder Executivo possa fluir com uma certa eficiência e certa eficácia. Exatamente, o que você falou é a mais pura verdade. Tem muitos nós muito bem amarrados dentro da estrutura administrativa que impede você fazer um trabalho com transparência, com respeito ao recurso público. Mas a gente tem feito isso. Essa briga cansa, porque você muitas vezes brigar e se desgastar para fazer o que seria normal, o que seria certo de direito, isso cansa muito. Mas a gente não pode desistir não, a gente tem que ir em frente. Então realmente não é fácil administrar, existe um desgaste muito grande. A gente está conseguindo desfazer muitas amarras aí para poder tornar a administração pública, não só a minha administração, mas as próximas que vierem a acontecer de forma mais fácil. Porque o próximo prefeito que entrar, é a minha concepção, ele tem que pegar um sistema que flua, enxuto, e não um sistema caótico. Porque um sistema caótico você vai levar aí 6 meses, um ano e meio para arrumar, e o prejuízo disso aí é para a população de Teixeira de Freitas. Então a gente está arrumando esse modelo administrativo, a gente está montando um sistema de controle de almoxarifado de insumos. O custo não do município, da prefeitura é grande, o custo é alto, o município ele tem um custo alto. Tirando os funcionários públicos, o custo é alto? Não, mas o custo da administração é a folha de pagamento. A gente tem que ficar... Não tem como fugir dela, né? Não tem como fugir dela, mas a gente tem que ficar controlando, porque existe uma norma que a gente não pode ultrapassar 54% de gastos do recurso da administração com folha de pagamento. Então, 54% do recurso do município vai para pagamento de funcionários. O resto a gente tem que distribuir com investimentos em infraestrutura, em pavimentação, em saúde, compra de medicação. Então, realmente, o custo da administração ele é muito alto. Mas a gente consegue equacionar isso aí, a gente tem conseguido fazer isso, a gente enxuga, a gente não consegue inventar o dinheiro, é impossível. Às vezes existe a impressão de quem está de fora de que é o SUS, o dinheiro do SUS é ilimitado. Não, não é, o dinheiro do SUS ele é limitado, e pouco. Ele tem um fim. Se a gente não equacionar muito bem os recursos, falta, ele literalmente falta. E um dos grandes problemas dessa administração nossa que a gente encontrou foi exatamente isso, a gente encontrou
muitas dívidas já em restos a pagar, só para os ouvintes terem uma ideia. Então a gente assume a administração e a gente já pagou esse ano de resto a pagar. O que é resto a pagar? São notas que foram emitidas de serviços prestados, de produtos comprados na administração passada e não foram pagos. Ou seja, essas notas ficaram pendentes, devedores. Então a gente já conseguiu pagar 21 milhões de reais. Então a gente entra na administração com dificuldade financeira, com um sistema administrativo caótico e falido, onde o gasto está muito acima da receita. A gente consegue, enxugando a máquina, já pagou 21 milhões de reais em dívidas. Isso é importante para o município, porque o município... É um dado importante. É um dado importante. 21 milhões de dívidas que ficaram, que o senhor está pagando. Já pagamos. Esse dado é tão importante porque o município, ele, na nota financeira da Capag, ele tem uma nota ruim, porque ele tem muitas dívidas em notas emitidas não pagas. Se a gente vai pagando essas dívidas, lógico, as dívidas reais, o que a gente vê que é dívida suspeita, a gente não paga, porque a gente não pode jogar o dinheiro público pelo ralo. Então pagamos 21 milhões de dívidas reais. Sem falar do INSS, né? Sem falar no INSS, que a gente parcelou, porque a dívida do INSS era milionária também, a gente parcelou e o município paga todo mês uma parcela elevada. Então quando a gente paga essas notas que estavam pendentes, a nota financeira do município ela sobe. Aí o município ele passa a ser bem visto por instituições financeiras. Então ano que vem a gente com uma nota melhor, a gente consegue sentar junto com a instituição financeira e negociar empréstimos para financiamento de infraestrutura e de obras na cidade a juros menores. Então isso é muito importante para o nosso município. Então o que a gente tem feito na administração é isso, é enxugar a máquina. É lógico que algumas pessoas ficam insatisfeitas. Se a gente corta um desperdício, quem estava acostumado com aquele desperdício vai ficar insatisfeito. É impossível agradar a todos. Então o que a gente tem feito é para o bem coletivo, para o bem da cidade de Teixeira de Freitas. Infelizmente a gente desagrada a meia dúzia, mas para agradar a uma população inteira. É um projeto de longo prazo. De longo prazo. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor, que é uma pergunta que a população... Não entendi, a população pergunta. Nós estamos com um problema, eu sempre digo, uma concepção minha pessoal, que a Secretaria de Infraestrutura, a estrutura dela é para uma cidade de 50 mil habitantes. Isso, nós temos o Gessé de Cristo, que é secretário de Infraestrutura, e eu digo, se por buscar o melhor engenheiro do Brasil e colocar na Secretaria de Infraestrutura, ele vai fazer a mesma coisa que o Gessé faz, porque a Secretaria é para uma cidade de 50 mil habitantes. E as pessoas cobram muito pavimentação, cobram asfalto, cobra patrulhamento. Nós temos a questão das máquinas pesadas. A Secretaria não tem nenhuma máquina, todas eram locadas. Como o senhor está trabalhando a Secretaria de Infraestrutura de Teixeira de Freitas, que atende todo o município? Nós temos poucas ruas pavimentadas. A estrutura é muito precária realmente da infra, da Secretaria de Infra. A gente está no processo agora para licitar uma moto-niveladora, porque a infra só tem uma. Vai comprar? A gente está licitando para comprar. Tudo que a gente licita, no final das contas, sai um pouco mais caro. Então, se a gente conseguir ter uma estrutura básica própria para a gente executar serviços contínuos, isso para os cofres públicos é muito interessante. É o que a gente tem procurado fazer. A gente tem pedreiros na infraestrutura, a gente licita o material e a gente faz a obra de drenagem, a gente faz a obra de pavimentação com a nossa mão de obra própria. A gente consegue fazer um trabalho que no final das contas vai custar um pouco menos, mas que essa diferença é muito importante. E a gente consegue executar um trabalho contínuo aí ao longo dos 4 anos de governo. Sempre de olho em valores, porque quando os valores são escassos, a gente tem que fazer conta sim, de R$1, R$2, R$10. Então, a estrutura física da secretaria é muito ruim. A gente tem investido... Até administrativa é ruim, é pequeno. A gente tem investido nisso aí, a gente tem aumentado o quantitativo de pedreiros para executar obras que tinham ficado paradas, muitos chafariz na cidade inacabados, bairros que já haviam sido sinalizados pavimentação, principalmente bairros periféricos, onde existe aí uma área em que a geografia é desfavorável, com ladeiras que quando chove abre valas que carros não passam. Então a gente está estruturando a infraestrutura, a gente já consegue mostrar esses resultados para a Secretaria de Infraestrutura prestar serviços, ela mesma, serviços em que a população consiga enxergar e dizer, nossa,
existe uma infraestrutura de qualidade que está beneficiando a população. Então a gente está fazendo isso com o calçamento do bairro São Pedro, a gente já finalizou alguns chafarizes, a gente vai fazer, já está com o projeto pronto, já para iniciar a praça no bairro Ulisses Guimarães. Então tem muitas obras que a gente faz com a própria infraestrutura, para valorizar a infraestrutura. Obras de maior complexidade, não tem jeito, que a infraestrutura hoje não tem braços para executar, aí a gente licita. Mas tudo que a infraestrutura conseguir executar com seus braços, a gente investindo na pasta, a gente vai executar, porque no final das contas, novamente, quem ganha é o município de Teixeira de Freitas. É claro que o senhor tem problemas maiores, mas eu vou dizer um problema aqui, que não é um grande problema, mas é que a população sempre reclama. É o que ela vê, o que ela sente, onde ela anda. Eu estou falando de infraestrutura, porque a população sempre reclama onde não tem pavimentação. Iluminação pública. Nós temos 3 situações, algumas ruas, não ruas, né? Alguns postes, se troca as lâmpadas e às vezes, eu não sei se é a Coelba, não sei se é por questões técnicas, e aquela lâmpada ali dura 4 meses, queima de novo. E nós temos outra situação, que é aquela questão da troca do parque, todo o parque de iluminação de Teixeira de Freitas por iluminação de LED. Como está essa situação da iluminação de Teixeira de Freitas? Tá, vamos lá. A iluminação de LED, ela tem que acontecer, a gente chama eficientização do parque. Só que o modelo como foi montado no final da administração passada, é um modelo, quando eu assumi, eu achei que era inviável. Quando eu falo eu achei, a gente consulta outras empresas, consulta jurídico, consulta fornecedores, a gente faz uma pesquisa para saber se aquele modelo era viável ou não. E não era um modelo milionário, muito caro. A gente fez pesquisa de preço e os preços realmente estavam acima dos valores. Então, eu como gestor, eu não tenho condições de levar um processo desse à frente, identificando que existe algo ali que possa trazer problemas legais no futuro. Então não tem como. Então o que a gente fez? A gente fez pesquisa de preço, a gente identificou que os preços não estavam vantajosos para o município, então a gente prefere recuar nesse processo de eficientização. A gente não quer dar prejuízo para a empresa, a gente paga a dívida que ficou, mas o processo de eficientização para continuar daqui para frente, ele tem que ocorrer com valores reais. Uma coisa que eu prego e brigo muito na administração: tudo que o município for comprar, gente, tem que ser com valor real de mercado, não pode ser com valor acima do valor de mercado, porque isso não é justo com o dinheiro público, e quando alguém me questionar, eu não vou ter desculpa para responder. Então a gente tem feito isso com vários itens e com a iluminação também. Então a gente interrompe esse processo para montar um novo processo de troca de lâmpadas por LED, mas com uma licitação com preços justos, preços reais, onde o município ele pague o valor que qualquer cidadão desse Brasilzão vai pagar. O município ele não pode pagar 2x se o cidadão normal compra por X. Tem até um ditado até equivocado, né? Diz que quando vai vender para o órgão público é sempre mais caro. Mas isso eu não aceito de jeito nenhum. Se passou a ser o meu conhecimento. E se eu pegar, a gente vai punir quem for responsável por isso. Porque uma das coisas que eu mais brigo na administração todo dia é: tudo que for comprado tem que ser comprado com preço de valor de mercado. É difícil a gente controlar, por isso que eu fiz a menção ao nosso presidente Bolsonaro. Se aqui é difícil a gente controlar o que acontece nos quatro cantos da cidade, é difícil, porque eu tenho que estar de olho no que acontece nos setores. A gente não aceita, eu falo isso todo dia, o município ele tem que comprar com preço justo de mercado. Se custa R$50, tem que comprar por R$50 e não por 70. Então a nossa briga é por isso, valorizar o dinheiro público. Quando se instalou a alta complexidade em Teixeira de Freitas, no período do saudoso ex-prefeito Pada Aparecido Stout, aumentou-se também a complexidade da saúde de Teixeira de Freitas. Não é fácil fazer gestão em saúde pública com caixa sempre negativo, a saúde sempre é cara. Quando o senhor herdou a Prefeitura de Teixeira de Freitas, herdou também essa precariedade no serviço de saúde pública, principalmente serviços ofertados pelo setor público municipal. O senhor está conseguindo, aos poucos, equacionar essa oferta? Sim, aos poucos. A saúde Nós hoje... temos 3 pontos. Temos a alta complexidade, nós temos a atenção básica. atenção básica,
E temos o gargalo também dos exames, né? Isso. A saúde ela é dividida na Constituição Federal em atenção básica, a média complexidade e a alta complexidade. É um problema gravíssimo. A gente assumiu a administração onde o maior problema não era na infraestrutura, era na saúde, porque o custo da saúde estava muito acima da receita. E isso você vai gerando, vai empurrando dívida, caminhando a passos largos para um sistema de falência da saúde pública do município de Teixeira de Freitas. E a saúde estava caminhando para isso. A gente encontrou fornecedores com quase um ano de notas atrasadas sem receber. A gente encontrou os profissionais médicos desde outubro sem receber e alguns desde agosto sem receber. Então a dívida da saúde é muito alta. Então você pegar um sistema que vem gastando muito mais do que arrecada, um sistema caminhando a passos largos para uma falência total. Aí você, com os recursos escassos, pagar as dívidas e organizar esse sistema para que ele seja autossustentável é um processo lento, não é fácil de fazer. A gente tem caminhado. O que a gente tem feito? Exemplo, a gente monta o próprio laboratório do município para diminuir custo. A gente está na fase final de montar a lavanderia para diminuir custo. A gente enxugou locações de ambulância. Uma coisa que parece ruim, a gente diminuiu a quantidade de plantonistas da UPA. A quantidade que tem lá hoje não interrompe o atendimento e não prejudica o atendimento. A gente tem 3 clínicos de plantão, antes tinham 4. Ah, mas diminuiu. A gente está diminuindo para enxugar as contas, para evitar uma falência pior e fechar serviço. Então a gente tem enxugado a máquina. A gente está montando agora, já está transferindo um almoxarifado central da saúde com um sistema de informatização para a gente ter controle do que compra e do que sai, porque antes não tinha. Eu fico abismado com isso. Como é que o município tamanho de Teixeira de Freitas tinha almoxarifado, onde o sistema de informatização do almoxarifado não estava interligado com as unidades? Ou seja, o que você compra, o que você sai, você não tem controle nenhum. Isso é um absurdo, que eu gasto com insumos, com medicação é milionário. Então a gente tem feito isso aí para ter transparência. Então hoje já está mudando para o espaço novo. Começou a mudança semana passada, onde a gente vai ter controle. O que comprar, o que chegar e lançar no sistema só vai sair dali por solicitação via sistema das unidades. A gente tem que controlar o dinheiro público. Então isso às vezes parece que é uma ação ruim da administração, mas não é. Isso é uma ação para salvar a saúde pública do município de Teixeira de Freitas. O que acontece? E também gastando só o que recebe, né? Porque às vezes o gestor gasta o que não tem. Exatamente. O que acontece? Se o município recebe 5 milhões de reais de verbas dos serviços de saúde, ele não pode gastar 10. Vai tirar de onde esse dinheiro? A administração tem a obrigatoriedade de repassar um percentual para a saúde. Só que se você repassar, a obrigação são de 15%. É lógico que a saúde é importante, a gente pode aumentar um pouquinho, repassar 18%, 20%. Mas chegou a mês, esse ano, a gente vai repassar 32%. Porque os 15% não dava para... Não dava. Se isso acontece, esse dinheiro vai sair da pasta da agricultura, da pasta do esporte, da pasta da infraestrutura. Então é isso que a gente tem que equacionar. O dinheiro público ele é limitado e a gente tem que, a receita é essa, a despesa ela tem que ser equivalente para o sistema ele ser autossustentável. Porque senão faz igual se fazia antes. Vai protelando, empurrando dívida sobre dívida, chega uma hora que o sistema quebra porque o fornecedor não fornece mais. Outra coisa que dá muito trabalho são os realinhamentos de preços, como eu falei. Não dá para a gente ficar comprando preço acima do valor de mercado. E isso é uma briga também com fornecedores. Quando o preço sobe, o fornecedor rapidinho ele corre lá e pede para realinhar para ele não ter prejuízo. Por causa do dólar também, né? Isso, mas quando o preço desce, o município também tem que chegar lá e pedir para baixar, que o município também não pode ter prejuízo. Então é uma via de mão dupla. Agora o senhor está tendo um problema danado com a alta do combustível, né? Todo dia sobe, o carro de prefeitura tem que abastecer. Tem que abastecer, os realinhamentos são constantes, mas o realinhamento ele tem que ser justo. A gente não quer dar prejuízo para nenhum empresário, mas o município também não pode ter prejuízo. Prefeito, Teixeira, muitas pessoas comparam Teixeira de Freitas com Linhares. Eu falo, não pode se comparar assim porque Linhares se programou para chegar onde chegou. Não é da noite para o dia. Linhares arrecada bem. Teixeira de Freitas arrecada bem. Em comparação com Linhares, Teixeira de Freitas fica aquém. Teixeira de Freitas tem condições de chegar no nível de Linhares, no nível de Vitória da Conquista. Basta organizar esse modelo administrativo para valorizar a cidade. Quando a gente organiza, a gente consegue investir em infraestrutura. Se a gente investe em infraestrutura, a gente
fica bem quista aos olhos dos empresários que vão querer vir para Teixeira e investir na cidade. Então a administração séria que investe na cidade, investe em infraestrutura, investe em iluminação, investe em segurança pública, ele atrai investidores, os investidores investem recursos na cidade, gera emprego, gera renda, aumenta a tributação. Então, hoje a inadimplência é alta, já chegou a ser 80%, eu não sei se ainda está, no IPTU. A inadimplência de IPTU ainda é alta, a gente prorrogou até o refis para dezembro, porque esse tributo do IPTU é um tributo exclusivo, o dinheiro fica todo o município de Teixeira de Freitas, e esse dinheiro ajuda a investir em infraestrutura. A inadimplência ainda é alta. É o dinheiro que a prefeitura tem, é esse, né? O resto são recursos de fonte 29, recurso federal e estadual. Exatamente. O recurso do município exclusivo é o IPTU, o ISS, o ITBI e a contribuição de iluminação pública, que é a COSIP, são os impostos exclusivos do município. Os outros todos são impostos compartilhados, é recurso do governo federal, são do governo estadual, que vem parcelas, não vem um recurso inteiro do que o contribuinte aqui paga. Mas a gente precisa muito de sanar essas inadimplências. A PGM tem trabalhado, a PGM é a Procuradoria Geral do município, tem trabalhado com isso, de estar notificando, né, os devedores para pagar. Não é nada contra os devedores, é que o município precisa desse recurso para investir em infraestrutura para beneficiar a própria população. Nas gestões passadas, eu sempre critiquei, e uma crítica, eu acredito que é uma crítica saudável e construtiva. Quando se fala em refis, parece nome de remédio, mas não é nome de remédio. É o parcelamento das dívidas de IPTU com descontos de até 100% em juros e multas. Exatamente. É isso. Só que eu dizia, mas esse só fica ali no centro, por que não leva esse parcelamento para os bairros? Às vezes as pessoas que não têm acesso à informação querem pagar o seu IPTU e não têm acesso a esse benefício, digamos, não sabe onde fica, porque fica ali no saque da Prefeitura de Teixeira de Freitas. Exatamente. Não seria bom levar para os bairros de Teixeira de Freitas um mutirão do IPTU? Não sei se é possível, né, também. Tem que ver essa questão de tecnologia e internet, tudo isso. É possível. A gente já pensou em interiorizar e levar para os bairros alguns serviços, só que esse começo da administração tem sido tão difícil em reorganizar o sistema, em que a gente tem dificuldades técnicas de fazer algo que a gente tem vontade de fazer. Porque é bom para a população e bom para o bolso da prefeitura. Isso. A expectativa é que o ano que vem já seja um ano em que a gente entre no ano, né, com a estrutura administrativa muito bem organizada e a gente consiga botar em prática ideias que esse ano a gente não conseguiu. Mas essa ideia já foi levantada, é fantástica. Você usa as escolas. Isso, a ideia é fantástica, já foi levantado já e a gente já está de olho nisso. Alguns serviços a gente já fez, por exemplo, cadastro CAD único. Com uma estrutura mais simples, a gente conseguiu levar já para os interiores, para os distritos. A questão do IPTU, a gente não conseguiu montar a logística, mas a ideia é excelente, a gente já está se organizando para ano que vem partir. Não, também se olhar nas contas da prefeitura, ter o dinheiro lá tem que passar só 15% para a saúde, né? Porque a arrecadação aumenta, obviamente. Infelizmente, sem dinheiro a gente não consegue administrar, não consegue executar o que a população tanto anseia, precisa do dinheiro. Prefeito, já estão pedindo para encerrar aqui, que o senhor tem um compromisso oficial agora no plenário. Eu agradeço a sua participação aqui na Rádio Câmara e sempre que precisar, seja sempre bem-vindo. Samir, obrigado pela atenção, obrigado aos ouvintes. Eu estou sempre à disposição também para trazer essas informações, sempre com transparência para a população entender o que está acontecendo na administração, que eu já tive do lado de lá, como um cidadão sem participar de administração, e eu sei que às vezes a gente tem dúvidas em relação a atos do Poder Executivo. Mas eu estou sempre disposto a trazer essas informações para a população, porque a informação é importantíssima, informação é vida, a informação ela traz aí a serenidade, clareza para as coisas, né? Serenidade e clareza para o cidadão, que às vezes ele está lá sem saber o que está acontecendo e ele fica vulnerável a manipulações de fake news, de informações inverídicas. Então estou sempre à disposição para estar trazendo aqui o que de fato acontece na administração do nosso município. Não tem jeito, repórter, gosto sempre de perguntar. Fique à vontade. A última pergunta, viu? Médicos nos postos de saúde. No início o senhor teve uma dificuldade, o senhor ainda está tendo essa dificuldade, não é porque não tem médico, porque os médicos, o senhor é médico, eu não sei, até acredito que eu sei porquê, mas médicos não gostam muito de ficar o tempo todo no posto de saúde, não gosta de atender em posto de saúde. O senhor ainda está tendo essa dificuldade? Sim, ainda tem unidades básicas de saúde sem médico, não é porque o município não quer colocar, a gente abre o credenciamento, está lá à disposição, mas infelizmente dentro da nossa realidade hoje, os colegas eles não demonstram interesse.
Provavelmente porque a carga horária da unidade básica de saúde é uma carga horária... 8 horas, né? Isso, 8 horas por dia. E o valor, que a gente segue um valor, que é o valor do... Da Bela SUS? É um valor padrão para a unidade básica de saúde, em torno aí de 10 a 13 mil reais. Então é um valor que às vezes ele não é atrativo para alguns colegas e não tem interesse. Mas a gente anuncia, colegas de fora que queiram vir, a gente senta, conversa, procura ofertar aí plantões em outras unidades para complementar a renda, para poder sanar esse problema de falta de médicos nas unidades. As unidades básicas de saúde têm muitos problemas que a gente vem procurando sanar, mas a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a população pode ter certeza que eu sei dos problemas e a gente está brigando aí diariamente para poder corrigir, porque a unidade básica de saúde é a porta de entrada do cidadão ao sistema de saúde. Então ela tem que funcionar de forma plena, não pode ser pela metade. Mas a gente está corrigindo isso aí. Atenção à saúde bucal, atenção farmacêutica, a gente está com um projeto já de organizar a distribuição de medicações, que eu tenho recebido muita queixa de pacientes que chegam com a receita e voltam com remédios que não eram o que estavam na receita. Então a gente está estudando aí um modelo de montar farmácias regionais com a equipe adequada, com farmacêutico, para dispensação de medicação. Então a gente vai organizar o sistema. Infelizmente ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo por conta da limitação financeira. Mas a população pode ter certeza que a gente está se dedicando, se empenhando para fazer funcionar. Ok, prefeito, obrigado e parabéns por ser o primeiro prefeito a trazer o presidente da República, Teixeira de Freitas, né? A primeira visita de um presidente da República. Isso, foi muito importante para o município. A população pode ter certeza disso. O Teixeira ganhou muito com a presença do nosso presidente aqui, e estreitar esses vínculos com o governo federal é muito importante para investimentos na nossa cidade. Obrigado pelo convite, estar participando aqui hoje do programa. Obrigado aí a paciência dos ouvintes em estar aqui ouvindo conversa de política. Uma conversa de gestão. De gestão, mas é muito importante porque são realidades que acontecem, que a única forma do cidadão ter ciência é a gente estar aqui vindo esclarecer. Então, obrigado pela oportunidade, abração, bom dia a todos.